Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai explorar um território que é no mínimo fascinante e super intenso. Se nas nossas conversas anteriores a gente viu aqueles avisos iniciais sobre guerras e as famosas dores de parto, bom, agora o cenário muda de figura completamente. A gente sai dos conflitos externos e entra numa fase de imensa confusão espiritual. A palavra-chave para sobreviver aqui é vigilância. Então preparem os cadernos, ajustem o foco, porque a intensidade dessa mensagem vai subir de nível rapidinho. O nosso roteiro para essa análise é o seguinte. Primeiro, contextualizando o sermão. Depois, a abominação e a fuga urgente. Em seguida, tribulação e misericórdia divina. Quarto, o perigo do engano espiritual. E por fim, teologia e vigilância. Vamos lá? Começando com a primeira parte, contextualizando o sermão e preparando o cenário. Para a gente entender bem, tudo o que vamos ver agora acontece lá no Monte das Oliveiras, com aquela vista bem clara de Jerusalém, e tudo começa com uma pergunta fundamental. Os discípulos estavam inquietos, querendo saber os detalhes, as datas exatas. Eles perguntaram: quando essas coisas acontecerão e quais serão os sinais? Essa simples dúvida acabou servindo como um verdadeiro catalisador para uma das advertências mais profundas de todas. Eles queriam um calendário, né? Mas acabaram recebendo um manual de preparação para perseverança. E aí que entra como os estudiosos enxergam essa resposta, que basicamente se divide em três interpretações principais. A primeira vincula os eventos àquela destruição trágica de Jerusalém lá no ano 70 d.C. A segunda já aponta exclusivamente para o fim dos tempos. E a terceira traz uma visão um pouco mais ampla, sabe? Um comprimento duplo, onde o ano 70 seria tipo um ensaio geral para um comprimento final. Mas olha, o principal a se notar aqui não é ter um mapa cronológico exato, e sim preparar o nosso espírito para suportar seja lá o que vier. O que nos leva ao nosso segundo ponto: abominação e fuga urgente. O alerta. O alerta de fato começa com uma frase super enigmática, mas muito poderosa. Quando virdes a abominação da desolação. Para a gente captar a gravidade da coisa, é preciso lembrar que essa expressão não surgiu do nada. Ela tem raízes proféticas bem profundas lá no livro de Daniel. Não é só uma metáfora literária, não. Ela está sinalizando uma profanação muito severa, uma oposição literal a Deus e um juízo iminente. É um negócio tão cataclísmico que exige uma reação imediata de quem estiver testemunhando. E as instruções ilustram isso perfeitamente. É urgência absoluta. Se alguém estiver no telhado de casa, a ordem é simples: não desça para buscar nada. Se estiver trabalhando lá no campo, não é para voltar nem para pegar o manto. A mensagem é super clara, não tem tempo para hesitação, para fazer mala, nem para apegos materiais. O perigo ali é imediato e a reação tem que ser no instinto. Aí, o texto adiciona uma camada de angústia muito real, destacando quem estaria em extrema vulnerabilidade. O lamento de ai das que estiverem grávidas mostra bem a aflição e o desespero daqueles dias. A fuga vai ser tão brutal, tão rápida, que qualquer coisa que exija mais cuidado ou que atrase o passo, como uma gravidez ou ter que carregar um bebê, vai tornar a sobrevivência imensamente mais difícil. Isso só reforça o quão implacável é a severidade desse momento. Seguindo em frente para o terceiro ponto, tribulação e misericórdia divina. A realidade. A proporção de tudo isso se resume numa frase bem avassaladora: dias de tribulação como nunca houve. Ou seja, o sofrimento não vai ser o de sempre. A escala da dor e da destruição que está sendo descrita não tem nenhum precedente em toda a história da criação. É um juízo global. É uma angústia com uma velocidade e uma severidade que literalmente tiram o fôlego. Mas calma aí, vamos dar uma desacelerada no ritmo agora. Essa é a grande virada da narrativa. Por um lado, a gente tem esse julgamento global severo, mas do outro lado, a gente vê a intervenção direta de Deus. O ponto-chave é o seguinte: o texto diz que por causa dos eleitos, Deus abreviou os dias. Esse é um plot twist maravilhoso onde a soberania divina esbarra direto na misericórdia. Mesmo no auge do pior juízo possível, a destruição total é freada por amor ao seu povo. A esperança aqui não é de que não vai ter dor, mas a certeza absoluta de que Deus está no controle total de quanto tempo isso vai durar. E agora o nosso quarto ponto, o perigo do engano espiritual, a ameaça invisível. É exatamente a partir daqui que o jogo muda. De repente, aquela ameaça de destruição externa é substituída por um risco invisível, mas super letal: a manipulação espiritual interna. O conselho é papo reto: não acrediteis.
O aviso é claro no sentido de que a pior armadilha durante um caos gigante não é a violência física acontecendo lá fora, mas sim aquelas falsas promessas de salvação rápida batendo na porta. E o pior é que essas falsas promessas vão chegar com uma embalagem muito persuasiva. O perigo vai aparecer de 3 formas bem específicas: os falsos cristos, os falsos profetas e a execução de grandes sinais enganosos. Pensa nisso. O apelo visual de um falso milagre vai ser usado como uma arma justamente para desviar a atenção do que é verdade de fato. Então a necessidade crítica de ignorar todo esse ruído espalhafatoso e focar puramente na raiz da palavra nunca foi tão vital quanto nesse cenário. Chegamos então ao quinto e último bloco: Teologia e Vigilância, a resolução. O encerramento de todo esse trecho traz um imperativo bem direto. Estai vós de sobreaviso. Basicamente, fiquem muito atentos. E olha, esse aviso prévio não foi dado para causar um pânico generalizado que paralisa todo mundo, não. Ele é totalmente intencional para preparar os corações. Quando a tempestade finalmente bater, a ideia é que se permaneça alerta, com convicção firme e com capacidade de discernir os eventos. E detalhe, não discernir baseados no medo, mas no que já foi ensinado antes. Para resumir, tudo culmina em 3 âncoras teológicas principais, que são elas que garantem a nossa estabilidade mental e espiritual quando o mundo inteiro parece estar caindo aos pedaços. Primeiro, não tem causa aleatório. A história está avançando para o cumprimento exato do plano de Deus. Segundo, passar por um baita sofrimento não quer dizer que a soberania de Deus falhou, ele continua no trono, limitando os dias de dor. E terceiro, a ameaça mais perigosa de todas é o engano espiritual, o que exige um filtro da verdade que tem que estar ligado o tempo todo. Tendo essas 3 âncoras em mente, o texto meio que obriga a gente a se olhar no espelho com umas perguntas bem diretas. A confiança está mesmo depositada genuinamente na estabilidade inabalável da verdade? Ou será que ela depende de as coisas ao redor estarem tranquilas e confortáveis? A capacidade de resistir a uma tribulação desse nível depende inteiramente de onde os nossos alicerces estão construídos? E tem mais. Será que dá para discernir o engano espiritual com precisão quando tudo em volta é só barulho, pânico e confusão? Essa não é uma pergunta nada fácil, né? Exige raízes muito fundas. Exige que a mente não se deixe levar por espetáculos ou por falsos profetas vendendo aquelas famosas soluções fáceis na hora da crise. Esse é o grande desafio que fica. Manter a clareza e a vigilância máxima no meio da pior neblina espiritual possível. Mas olha só, a história não acaba em desespero ou tribulação de jeito nenhum. O que a gente viu nessa análise hoje serve como aquela preparação final, um verdadeiro suspense de cinema, sabe? Porque o nosso próximo tema aponta direto para o grande clímax de toda essa trajetória, o triunfo final e o retorno glorioso. Então manter essas advertências fresquinhas na cabeça e os olhos bem abertos vai ser fundamental. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima exploração.